Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz a todos. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês. Bom, o tema desse seminário com 2 aulas, né? Hoje o tema é: qual a importância do casamento nos dias de hoje? Numa sociedade moderna como hoje, né? Primeiro, vamos tentar entender o processo histórico da humanidade. Por que até hoje e por que sempre os homens se casaram? Por que todas as sociedades, desde a antiguidade, têm essa história de casamento? Né? Vocês vão ver que é uma atitude extremamente primitiva que vem do modelo do ego humano. Os animais têm muito isso também. Tá? É um comportamento extremamente animal de posse, de poder, de controle, de estar no controle da sua prole, estar no controle das suas posses. Tá? Então, nas sociedades bem antigas, né, o macho da espécie, então, estou falando o macho da espécie, ele sempre era, né, o poder controlador. Entendeu? O poder controlador. Ok? Então, é importante que a gente entenda isso. Nas tribos animais, todas as tribos que existiam na antiguidade, os animais, o macho da espécie sempre era o poder controlador. Né? Você pega uma manada de cavalo, você tem aquele garanhão forte, o controlador, o que vai cruzar com as fêmeas, o que vai brigar, lutar para estar no poder. Tá? É sempre uma luta pelo poder. Né? Muito bem. A coisa funciona assim. Tá? E vocês vão ver o papel da fêmea dentro do processo do ser humano. E esse arquétipo ele está até hoje aqui na humanidade. Ele começa lá na pré-história. O comportamento primitivo do ser humano com relação à sexualidade humana e à reprodução da espécie. Muito bem. Então o macho, se você pegar um tigre, por exemplo, né, na floresta, então você pega um tigre macho na floresta, o que ele faz? Ele precisa definir o seu território, e ele vai definir o seu território ao redor dele, e não vai permitir que nenhum outro tigre macho entre neste território. Então, ele sai fazendo xixi, um determinado... né? Por isso que quando o gato começa a mijar em casa, ele está demarcando o território. Ele está agindo dessa forma. É um instinto primitivo dele que você não controla. Tá? Então, porque ele necessita ter um território dele, que ele mande, que ele controle. Ok? Muito bem. Então, nós vamos substituir este macho da espécie por um homem agora. O homem, o que ele faz? Ele vai delinear esse território colocando uma cerca. Tá? Ele cerca o território dele, ou bota muros altos, dizendo que tudo que está dentro desse cercado é dele, é posse dele. E isto aqui, tudo é território dele. Então, isso vai funcionar psiquicamente, tá? Aí vocês vão entender porque hoje os casamentos não dão certo. Lá atrás, não dava. Mas as pessoas eram prisioneiras dessas prisões aqui, não conseguiam sair delas. Não tinha como sair. Então, o macho da espécie, no centro desse cercado, ele faz a sua... né? Todo mundo sabe, né? Tem lá a janelinha, todo mundo fez isso quando era criança na escola, né? E tem até a chaminézinha lá. Ele faz a casa dele, né? Então esse aqui é a casa. E em volta de todo esse território é território dele. Então, casa. Não se esqueça a palavra casa com casamento.
Então, este macho da espécie, esse homem, ele cria, tudo isso aqui é extensão do ego dele. É o ego, é o corpo dele, e tudo que ele possuir, ele vai cercar, e é a extensão dele, extensão do ego dele. Tá? Então, ele compra um carro, certo? Ele traz uma vaca, um boi, tudo, né? Todas as propriedades dele, ele vai trazer para dentro do cercado dele. Hoje em dia é computador, internet, certo? Né? Tudo que ele conseguir, ele vai trazer riquezas tal para a casa dele. Muito bem. Aí, claro, sempre vai ter os outros cercas. Nosso mundo é um mundo de cercados. Né? Nosso mundo é um mundo de cercados. Tá? Então, na antiguidade, deixa eu explicar como é que funcionava para vocês. Quanto maior é um cercado, quanto mais coisas o indivíduo tem dentro de um cercado, isso denotava o nível de riqueza desse indivíduo e o poder que esse indivíduo tinha. Então, quanto maior era o cercado, quanto mais bela e luxuosa era a sua casa e as coisas que ele possuíam, isso denominava riqueza, poder. Ok? Então o homem se sentia poderoso, né, a partir na sociedade que ele tinha o seu cercado, a sua propriedade muito mais rica, luxuosa do que a dos outros que estavam à sua volta. Então, o macho da espécie sempre esteve num processo de competição, certo? Para ser o mais poderoso, o mais rico, o mais belo e ter as melhores coisas para si. Ele não se importa com o outro, ele não está preocupado com o outro. Tá? Ele está preocupado em encher o seu cercado de objetos. Pode estar o cara morrendo de fome aqui do lado, que ele não vai nem ligar. Tá? Todos os reinos eram assim, desde a Roma Antiga era tudo assim. Né? Você vê que tinha os escravos, as pessoas que não tinham valor nenhum, trabalhavam na marra para eles, senão morria. Né? Tinha essa não. Eles não tinham esse sentimento de solidariedade para com o escravo. Escravo é um, certo? Um ser primitivo, um ser inferior a mim, sabe? Então era assim, geralmente vinda de conquistas de outros povos, nas guerras romanas, você escravizava os povos invadidos. Guerra na antiguidade era uma instituição para você roubar a propriedade dos outros. E utilizar os outros para fazer aquele trabalho que você não quer fazer. Isso se chama trabalho escravo. Esse é o modelo da sociedade. Então, o mais forte, o exército mais poderoso, roubava e escravizava outros povos. Tá? Era assim que funcionava. Bom, agora, ele precisava trazer uma última coisa que faltava para essa propriedade. Ele precisava trazer uma mulher do sexo oposto. Então, ele precisava buscar aqui, nos outros cercados, na sociedade, né, alguém que preenchesse o espaço. Então, o que eles faziam na antiguidade? O dono desta propriedade aqui era outra, certo? Então, era a mesma coisa. Então, o que eles faziam? Existia um jogo político e um jogo ideológico de poder. Vocês vão ver que a mulher não apitava bosta nenhuma nos casamentos antigos. E eu vou provar para vocês que hoje funciona do mesmo jeito. As mulheres só querem homens ricos, famosos e poderosos. Elas não vão atrás de amor, elas não vão atrás de relacionamento verdadeiro. Tá? Então, tudo é inconsciente isso. Então, esse cara aqui, ele queria trazer uma mulher para cá, mas ao mesmo tempo ele queria trazer mais propriedade, mais força e mais poder. Então, geralmente, os casamentos eram arranjados. Né? Você pegava uma mulher rica, mas ela tinha que casar com um homem rico. Ela não ia casar com pé de chinelo, com alguém que estava numa propriedade que estava caindo aos pedaços. Então, aí começava a interação das elites, certo? Tá?
Porque existia uma coisa na antiguidade, olha que louco. Dote. Sabia o que era dote? Então, essa mulher, ela vinha com muita riqueza para cá. O pai dava para ela parte da riqueza dela e vinha para cá. E você tinha uma associação de poder aqui. Tá? Então, quando a mulher vinha para cá, ela entrava nesse cercado, ela passava a ser propriedade desse cara aqui. Então, presta atenção. Então, a mulher, então você tem o macho, e a mulher, né? Presta atenção. Ela se torna mais um objeto do ego dele e se torna uma propriedade. Casamento é o ato de trazer uma outra pessoa para a sua casa. Para a minha casa. A mulher não apita nada, ela veio para a minha casa. Você está me entendendo? Eu que sou dono de tudo isso aqui. Você está me entendendo? Eu que sou rico, eu que sou poderoso. Ou, né, geralmente pode ser a família, né? Meu pai, né, a fazenda, tudo. Eu vou casar com aquela menina rica. E eu vou ganhar um dote, eu vou ganhar uma terra, eu vou ganhar uma propriedade. É tudo um jogo de poder. Mas mesmo assim, quando o cara tem, hoje em dia, né? As pessoas, o macho da espécie, ele é avaliado pela fêmea em relação ao seu poder e à sua riqueza que ele exerce na sociedade. Entendeu? Então esse é um arquétipo antiguíssimo. Então casar significa se tornar propriedade de alguém. Hoje, antigamente e hoje em dia. É por isso que vocês colocam um anel na mão. Símbolo de propriedade. O termo utilizado até hoje é o seguinte: ela é minha esposa. Ele é meu marido. Esses dois pronomes são pronomes possessivos. Ok? Tem um jogo de poder, um jogo de objetos, coisas. Agora você vai me perguntar, mas Laércio, e o amor? O amor a gente vê depois. Lembra antigamente? O pai arrumava os casamentos antigamente, sabia? Os pais, a família arrumavam os casamentos. Ah, mas eu não gosto dele. Isso aí tem a mínima importância. Né? A gente vê depois. Né? Muito bem. O amor vem depois. Muito bem. Então, esta é a primeira situação arquetipal do ser humano. Não adianta. Até os dias de hoje o macho é poder. Ele vai lá, ele está inconformado, foi traído, vai lá, mata a mulher, mata a filha, mata todo mundo. Certo? Ele não quer saber. Isso é inconsciente do macho. O macho traído, ele vira um assassino. Né? Muito bem. Agora vai entrar então o casamento, né? Aí você tem uma coisa chamada instituição social e uma instituição religiosa. Ok? Então, veja bem. O padre tinha que meter o bico nesse negócio também. Então, quando uma pessoa se casava, você tinha essa instituição social. Né? Você tinha dote, você tinha grana, você tinha todo envolvimento. E sempre a mulher é que passava a ter o sobrenome do homem.
o sobrenome do homem, não a mulher, né, o homem e o sobrenome da mulher. Isso demonstra até hoje um sistema de poder. Tá? Você, né, você casou, você usa o sobrenome do marido. Né, Geisa? Olha lá. Então, você tem a instituição social, ela cuida hoje de bens materiais. Né? É aquele fato de casamento, você vai casar com comunhão de bens, separação de bens, né? Sabe? O que é meu, o que não é meu, aquela coisa toda, sabe? Depois que separa, né? Aí entra o Estado, depois tem os filhos na história, tem que administrar a história dos filhos para o Estado. Essa é uma instituição de Estado, uma instituição política, uma instituição econômica até. Certo? Muito bem. Aí você tem a religiosa. Muito bem. A religião ela vai se meter nesse meio aí, né? Então, ela vai criar também, dentro da própria igreja, a instituição casamento religioso. Né? Aí você acreditou na religião católica, por exemplo, ou em qualquer outra religião? Você acreditou, né, que o padre, sacerdote, ou quem quer que seja, tinha a procuração de Deus, né, nas mãos para criar uma união religiosa. Então tinha uma união religiosa, é engraçado isso aqui, né? Perante Deus. Por quê? Presta atenção, esses arquétipos são fortes, hein? Esse aqui é perante o Estado. E essa aqui é perante Deus. Então, a Igreja Católica ela criou esse arquétipo de que o que Deus uniu, nenhum homem separa. Você sabia disso? Que o casamento na Igreja Católica, até hoje, ele é uma instituição insolúvel ou indissolúvel. Né? Não é solúvel, é indissolúvel. É? Vocês sabem disso? Que uma pessoa que se separa hoje e não dá bola para a igreja, você não pode nem mais comungar, nem confessar na igreja, sabia? Você não pode participar dos atos religiosos. Você é um pária da igreja. Você desobedeceu a Deus. Você tem que aturar aquele filho da puta pro resto da sua vida, se você casar pela igreja católica. Né? Não precisa ir para o inferno, você vai experimentar o inferno aqui.